assunto é o estupro cometido pelo Daniel no BBB 12. Opa, será que aconteceu isso realmente? Bom, eu quero saber com você, Alexandre. Eu também quero saber. Eu acho que todo mundo aí de casa está querendo saber sobre isso. Então eu vou convidar aqui o Rogério, um editor que já trabalhou no BBB. Seja bem-vindo, Rogério. Bem-vindo ao nosso programa Manhã na Paulista. Então, você já trabalhou na edição do programa do reality show BBB mesmo? Isso, eu trabalhei em 2011, eu participei de 2011 e eu sei mais ou menos como funciona, tudo lá dentro, o esquema, todos os bastidores de como é feito esse tipo de programa. Mas você saiu de lá por muito tempo, Rogério? Então, eu saí de lá no fim da edição do programa do ano passado para me dedicar a projetos pessoais meus, né? Então, já estava ficando muito cansativo, muito maçante, eu quis respirar novos ares e aí eu saí de lá no fim do ano passado. Eu esperei a edição terminar e assim que acabou o programa eu saí e fui fazer bem novos rumos para a minha carreira. Rogério, explica uma coisa pra gente, né? É verdade essa história que os editores colocam cortes especiais nos programas? Então, na verdade, assim, tudo que acontece dentro da casa já tem um script, já é pré-definido, já é desenhado. Então, a edição, na verdade, ela vai acompanhar o que o diretor do programa já determinou para os participantes. Então, cada participante lá dentro tem o seu papel e cabe à edição fazer com que o papel de cada participante fique melhor para o público. Mas a edição é dirigida assim como os participantes também. Todos eles têm já uma história para fazer lá dentro. Tudo já é Mas então, Rogério, você quer dizer que o estupro foi combinado pelo diretor do programa? Então, combinado não foi, não é combinado, totalmente combinado. Existia a possibilidade de que o Daniel e a Monique se envolvessem, mas o estupro em si não. O que aconteceu é que eles, eu acho que devido à bebida, à festa, foi a primeira festa, eles exageraram um pouco na dose e aí aconteceu o que a gente viu, né, nessa cena. Eu acho que está todo mundo na dúvida do que aconteceu. Gente, quem vai falar com a gente também é uma amiga íntima do Daniel, diretamente de Milão, que era modelo lá, conjuntamente com o Daniel, e que conhece ele desde a época das passarelas que começaram a fazer cursos. Ela está ao telefone com a gente. Alô? Bruna? Oi, bom dia, Bruna. Bom dia. Está nos ouvindo? Tô sim. Então, Bruna, o que é que você acha dessa declaração que o nosso editor Rogério falou agora? Você acha que realmente há uma combinação do diretor com os participantes do BBB sobre o papel que eles vão desempenhar no programa? Sim, já é tudo combinado. Antes deles entrarem no BBB, eles já tudo programado, já o que vão fazer e o que não vão fazer. E, enfim, né? Você acha que houve mesmo estupro? Não, imagina. Eles usaram isso tudo a favor deles. Foi apenas mas então a é favor. isso. Ele foi pedido que tivesse cenas quentes, né? Lá dentro, a gente não pode nem passar as imagens, né? A gente não precisa do horário aqui. Mas enfim, Rogério, você acha que o diretor mandou que ele fizesse isso como uma forma de chamar a atenção e depois de repente tira tudo do ar, manda o rapaz sair? O que é que você acha disso? Então, na verdade, sim, como existia o combinado de que eles se envolvessem, a Monique e o Daniel seriam o primeiro casal do BBB, como o Daniel perdeu o controle e ele perdeu mesmo esse controle, o fato de ser aconteceu não estava terminado. Luciana. Ele realmente acusou esse deslize. Oi, Bruna. Tá querendo Eu acho que realmente, os dois deviam ter que então, sair. gente, pelo que eu vejo, tanto a Bruna quanto o Rogério acha, né, isso infelizmente o reality show não é bem real assim, né, nós vamos agora perguntar a você de casa, você também está querendo saber o que aconteceu, né, eu acho muito estranho isso, acho a atitude da Região muito estranha porque ele só está preocupado, né, em se preservar a imagem do programa e em momento algum está preocupado em esclarecer o problema que aconteceu ou que não aconteceu a você, telespectador que está assistindo. Você quer fazer alguma pergunta para o Rogério, nosso convidado? Entre em nosso site e continue conversando com o Rogério online até o final do nosso programa. E olha só, eu tenho uma novidade ótima para a sua saúde, logo após os comerciais.
gente, como eu estava falando para vocês, você pode cuidar da sua saúde e se divertir ao mesmo tempo. Olha só a entrevista que o Alexandre fez. Rodou. Estamos aqui na sede da Abrameg, Associação Brasileira das Empresas de Medicina de Grupo, aqui com o José Augusto, que é o presidente da Abrameg e também o diretor financeiro da Panclínicas. Bom dia, senhor José. Tudo bem? Bom dia, Alexandre. Tudo bom? Bom dia para todos. Então, hoje estamos aqui comentando sobre esse novo conceito, aliás, muito interessante esse novo conceito, do One Day Health Treatment, que é você passa um dia de tratamento no hospital fazendo o tratamento, né? Explica um pouquinho mais pra gente sobre esse conceito. Mais ou menos isso aí. A pessoa vai de manhã, na hora que ela chega à tarde, por volta das 6 horas, já está tudo com... Então a pessoa percorre todo dia, né? Ela chega de manhã, passa por uma consulta, né, com um clínico geral ou um médico mais especializado, e durante o dia vai realizando ali alguns exames, exatamente. No final do dia sai de lá com o diagnóstico, e se a pessoa tem filho ou filhas, leva para a clínica, que lá tem todo o esquema de entretenimento. Esse é um aspecto muito interessante que eu gostaria de perguntar para você, né? Com certeza, se você vai passar o dia inteiro no hospital, com a vida moderna atualmente é meio complicado. Às vezes você precisa levar crianças, né? Às vezes você precisa ter alguns compromissos, né? E também é muito chato, né, você ficar um dia inteiro no hospital. Então vocês estão, né, oferecendo algumas opções de entretenimento. Cinema, teatro, games, né, para as crianças, esportes diversos, esse tipo de coisa. Né? Fala um pouquinho. Mas é isso aí mesmo. A pessoa vai ter duas escolhas, né? Ou ela vai fazer numa clínica convencional, ficar lá, vai um dia, vai levar um mês para descobrir o que ela tem, ou ela vai vir para a nossa clínica tentar resolver tudo isso em um dia e levando as crianças, o filho ou a filha, para poder, né? Vários telespectadores entraram em contato com o nosso programa, dizendo que uma pergunta, né, sobre os custos, né? Esse tipo de entretenimento agregado ao projeto, ao sistema, não vai aumentar o valor das mensalidades? É um preço bem acessível pelo tipo de trabalho que a gente está oferecendo para a população. Perfeito, senhor Luiz Augusto. Então agora nós voltamos. Muito obrigado pela sua presença, né, pela sua disposição em nos atender hoje. E voltamos para o estúdio com a Lu Batalha. Que boa notícia, Alexandre. Pois é, Lu Batalha. Nós que não temos muito tempo, essa é uma ótima solução. Com certeza, inclusive porque a gente pode marcar sábado ou domingo, né? Pois é. Mas olha só, gente, nosso programa está acabando e eu vou mostrar mais uma promoção que a Panclínicas tem para você. Tudo bom, Kelly? A Kelly veio mostrar pra gente a promoção da Panclínica, um plano de saúde que com certeza cabe no seu bolso. Kelly, um adulto, por exemplo, de uns 30 anos, você acha que consegue comprar por quanto? A partir de R$150. É isso aí, R$150. E, assim, em termos de carência, qual a vantagem que a Panclínica tá dando? Se você deixar até o fim do ano, ou até o fim do mês, é totalmente sem carência. É isso aí, gente. Até o final do mês é sua oportunidade de cuidar da sua saúde. Planos a partir de R$150 e sem carência.